Cada manhã traz um novo recomeço, mas também traz incertezas, decisões, medos e expectativas. E é justamente por isso que Davi faz esse pedido em Salmo 143:8. Faze-me ouvir pela manhã da tua benignidade. Porque ele sabia que nada é mais necessário ao iniciar o dia do que ouvir a voz de Deus. Não se trata apenas de acordar fisicamente, mas de despertar espiritualmente, de alinhar o coração com o céu antes que o mundo comece a gritar com suas pressões e distrações. Esse salmo é uma oração para quem acorda com o coração inquieto, para quem quer mais do que um bom dia, quer um dia com Deus. Ao longo dos próximos tópicos, vamos mergulhar nesse versículo e extrair dele verdades que podem transformar sua manhã, sua rotina e até mesmo o rumo da sua vida. Porque quando Deus fala pela manhã, todo o resto se organiza dentro de nós. O salmista não pede apenas para falar com Deus, ele pede: faze-me ouvir. Isso revela um coração ensinável, sedento, que entende que o mais importante ao acordar não é o que temos a dizer, mas o que Deus quer nos falar. Quantas vezes começamos o dia correndo, com pressa, com medo, com ansiedade, e esquecemos de ouvir a voz que mais importa? Quando Davi ora pedindo para ouvir, ele está dizendo: Senhor, não quero ser guiado pelos meus sentimentos ou pela correria. Quero ser guiado pela tua voz. Esse tipo de oração muda o nosso interior. Tira o foco da confusão externa e nos leva para a direção da presença. Ouvir a Deus pela manhã não é apenas um ato de fé, é um ato de sobrevivência espiritual, porque quem ouve o céu ao amanhecer enfrenta a terra com muito mais força, clareza e paz. O salmista especifica: faze-me ouvir pela manhã. E isso não é por acaso. Existe um valor espiritual profundo no hábito de buscar a Deus logo ao despertar. A manhã representa o início, a origem, o ponto de partida. E quando colocamos Deus nesse lugar de prioridade, Ele nos alinha por dentro, antes mesmo dos desafios começarem por fora. A voz de Deus de manhã define como lidaremos com o restante do dia. Davi sabia que, se começasse ouvindo o céu, não seria vencido pelas vozes da dúvida, da culpa, da ansiedade ou do medo. Quando você dá os primeiros minutos do seu dia a Deus, você está dizendo: Tu és meu primeiro pensamento, minha primeira direção, minha prioridade. E esse tipo de atitude muda não só o seu dia, mas a sua vida. Comece o dia com o céu, e o céu caminhará com você até o fim dele. Davi não pede para ouvir conselhos, ordens ou reprovações. Ele diz: faze-me ouvir da tua benignidade. Isso mostra o tipo de relacionamento que ele tinha com Deus. Um relacionamento baseado na graça, na bondade e no amor que restaura. A palavra benignidade carrega a ideia de compaixão, ternura e paciência, ou seja, Davi queria começar o dia sendo lembrado do amor de Deus por ele. Porque quando a alma se lembra que é amada, ela se fortalece. Quando começamos o dia sendo tocados pela benignidade de Deus, não importa como foi o ontem, o hoje passa a ter sentido. Deus não nos acorda com condenação, Ele nos desperta com misericórdia. E essa é a voz que precisamos ouvir. Filho, eu continuo aqui. Ainda te amo. Ainda vou te conduzir. Ouvir da benignidade de Deus cura o coração, organiza a alma e nos prepara para vencer com mansidão. Depois de pedir para ouvir a benignidade de Deus, Davi declara: pois em ti confio. Essa frase parece simples, mas revela uma postura de entrega profunda. Ele está dizendo: Senhor, eu confio que, se o Senhor falar comigo hoje, isso será suficiente. Se eu ouvir a tua voz, poderei seguir em paz. Confiar em Deus é mais do que acreditar que Ele existe. É descansar sabendo que Ele está no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. E essa confiança precisa ser renovada toda manhã.
porque cada dia traz suas próprias pressões e incertezas. Davi não diz, eu confiei, mas em ti confio, no presente agora, neste dia. Ao começar sua manhã com esse tipo de fé, você está declarando, Senhor, o que quer que venha hoje, eu sei que o Senhor estará comigo. E isso basta. A confiança em Deus é o solo firme onde o coração pode repousar. Comece o dia assim, e ele terminará em paz, não importa o que aconteça. Em meio ao versículo, há um desejo silencioso e profundo de Davi. Ele quer direção. Ele não quer apenas conforto, mas também entendimento sobre qual caminho seguir. Quantas vezes acordamos com dúvidas, decisões difíceis, caminhos bifurcados e perguntas sem resposta? O salmista nos ensina que o lugar certo para buscar direção não é a ansiedade nem a opinião das pessoas, mas o coração de Deus. Quando ele diz, faze-me saber o caminho que devo seguir, está pedindo algo muito prático, clareza. Não queremos apenas andar, queremos andar no centro da vontade de Deus. E isso exige humildade, exige parar, aquietar-se e dizer, Senhor, não quero confiar na minha própria lógica, mostra-me o teu caminho. A alma que se submete a essa direção não anda em círculos, anda com propósito. E é isso que Deus quer te dar hoje. Direção, propósito e paz no caminho. A expressão faze-me saber revela humildade e dependência total. Davi não presume saber o que fazer. Ele reconhece que precisa ser instruído por Deus. Essa postura é rara em nossos dias. Muitos correm atrás de respostas em todos os lugares, menos no lugar certo, na presença de Deus. Mas Davi nos mostra que o verdadeiro entendimento não vem da pressa, nem da lógica, mas da revelação divina. Quando você ora dizendo, Senhor, faze-me saber, está entregando o volante nas mãos do Pai. Está dizendo, eu não quero apenas fazer o que parece certo, quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. E quando nos colocamos assim diante de Deus, Ele responde. Deus não nega direção a quem pede com sinceridade. Se hoje você está confuso, sem saber o que fazer, faça como Davi. Peça, espere, confie. Deus vai te mostrar. Quando Davi pede, faze-me saber o caminho que devo seguir, ele reconhece algo muito importante. Existem muitos caminhos, mas nem todos vêm de Deus. A vida vai sempre te oferecer opções, atalhos, desvios, rotas aparentemente seguras, caminhos que agradam aos olhos. Mas só há um caminho que conduz à paz verdadeira, e é esse que o salmista quer encontrar. Ele não quer apenas avançar, ele quer avançar na direção certa. Quantos de nós já começamos o dia seguindo caminhos errados, tomados por pressa, impulsos, medo ou orgulho? Davi nos ensina que, antes de andar, é preciso consultar o Senhor. O mundo diz, siga seu coração. A Bíblia diz, siga o caminho que Deus te mostrar. E é esse caminho que vai te guardar, te proteger e te conduzir ao propósito certo. Se você se sente perdido hoje, ore como Davi. Senhor, mostra-me o teu caminho. Deus sempre responde uma alma disposta a obedecer. A frase final deste versículo revela a raiz de toda essa oração. Porque a ti elevo a minha alma. Davi não está apenas pedindo direção, consolo ou sabedoria. Ele está entregando sua alma inteira a Deus. Ele está dizendo, Senhor, minha mente, meus sentimentos, meus medos, meus desejos, tudo está em tuas mãos. Elevar a alma é mais do que falar com Deus. É se colocar completamente nas mãos dele, e isso só é possível quando reconhecemos que ele é o único, capaz de conduzir o nosso interior de forma plena. Quando elevamos nossa alma a Deus, estamos dizendo, eu não quero seguir minha vontade, quero seguir a tua. E essa entrega traz alívio, traz paz, traz sentido. Começar o dia assim, com a alma elevada a Deus, transforma a maneira como enfrentamos os desafios, as decisões, os encontros e as dores. Porque quem entrega a alma logo pela manhã, carrega a presença de Deus o dia inteiro. O mundo acorda gritando,
Notificações, prazos, cobranças, medos, antes mesmo de abrirmos os olhos por completo, já somos invadidos por vozes que disputam nossa atenção e consomem nossa paz. Mas quando Davi ora, faze-me ouvir da tua benignidade, ele está dizendo, Senhor, que a tua voz seja a primeira e mais alta dentro de mim, porque a voz de Deus silencia a ansiedade, corrige os pensamentos distorcidos e traz uma calma que o mundo não consegue oferecer. Quando Deus fala, a alma se aquieta. Ele não fala com barulho, mas com autoridade. Não fala com imposição, mas com verdade. E é essa voz que você precisa ouvir antes de ouvir qualquer outra. Se você começar o dia ouvindo Deus, as outras vozes não terão mais poder sobre seu coração. Porque quando a voz do céu ocupa o lugar principal, nenhuma voz da terra consegue dominar sua alma. Existe uma diferença gritante entre começar o dia no automático e começar com a alma alinhada com Deus. Quando a primeira coisa que você faz é elevar sua alma ao Senhor, como Davi fez, o coração entra em equilíbrio, a mente se acalma e o espírito se fortalece. Não é mágica, é presença. A diferença entre um dia dominado pela ansiedade e um dia guiado pela paz está em como ele começa. Se o seu primeiro impulso for correr para resolver tudo sozinho, o fardo será pesado. Mas se o seu primeiro gesto for olhar para o alto, confiar, pedir direção, você terá leveza, mesmo em meio aos desafios. Elevar a alma a Deus é o segredo de quem quer viver com propósito, e não apenas sobreviver. Faça disso um hábito. Antes do celular, antes das tarefas, antes do medo, eleve a sua alma e deixe Deus ordenar o restante. A oração de Davi não é fria nem mecânica. É um clamor sincero de alguém que espera uma resposta real de Deus. Quando ele diz, a ti elevo a minha alma, ele está abrindo mão de controlar tudo, de entender tudo, de carregar tudo sozinho. E essa entrega abre espaço para o agir divino. Deus responde a quem se rende. Deus se move quando a alma se abre. Você pode estar pedindo soluções, mas Deus quer sua alma, porque quando entregamos nosso interior, Ele cuida do exterior. Muitas vezes, estamos esperando uma resposta prática, e Deus quer começar por dentro. Ele quer curar antes de guiar. Ele quer tocar antes de direcionar. E tudo isso começa com um gesto simples e profundo. Entregar, elevar, confiar. Se você fizer isso hoje como Davi, o céu vai responder, e a resposta será paz, direção e presença. Davi entendia algo que muitos de nós ainda precisamos aprender. A maneira como começamos o dia define o tom espiritual das próximas horas. Ao orar pela manhã, ele não apenas busca consolo, ele molda o próprio coração para enfrentar o que vier. Quando você ora logo ao despertar, você está dizendo, Senhor, governa este dia antes que qualquer coisa tente dominar meu coração. A oração da manhã é como um escudo invisível. Ela não impede os desafios, mas prepara você para enfrentá-los com sabedoria e paz. É como se você dissesse, antes de ouvir o mundo, eu quero ouvir o céu. Antes de tomar decisões, quero ouvir o teu conselho. Esse hábito, simples e poderoso, tem o poder de transformar seus dias comuns em dias guiados. Porque quem começa o dia falando com Deus, tem a alma aquecida pela presença dele o tempo inteiro. Em um mundo que exige força o tempo inteiro, Davi nos mostra que descanso verdadeiro não vem de dormir mais ou de fugir das responsabilidades, mas de entregar a alma a Deus. Quando ele diz, a ti elevo a minha alma, está nos ensinando que a alma não precisa carregar tudo. Ela precisa confiar. Muitos acordam cansados não por falta de sono, mas por excesso de peso interior, culpa, medo, decisões, feridas. Mas quando a alma se rende, quando é elevada ao Senhor logo pela manhã, ela encontra um descanso que o mundo não pode oferecer. Esse descanso não elimina os problemas, mas coloca tudo sob uma nova perspectiva.
Eu não controlo tudo, mas sei quem controla. A alma que se rende anda mais leve, mais firme e mais em paz, porque a alma elevada a Deus não se perde no caos do dia. Ela caminha em paz, mesmo em meio à batalha. O Salmo 143:8 é mais do que uma oração bonita. É uma estratégia espiritual para quem quer viver com propósito, paz e clareza. Davi nos ensinou que a melhor forma de começar o dia não é buscando respostas no mundo, mas ouvindo a benignidade de Deus. Ele nos mostrou que direção não vem da ansiedade, mas da presença. Que paz não vem da ausência de problemas, mas da confiança. Ao elevar a alma, ele não apenas ora, ele se rende, ele silencia, ele se alinha com o céu. E esse é o convite para nós. Antes de qualquer coisa, ouça a voz de Deus. Antes de ouvir as pressões do dia, as notícias, as críticas ou os medos, deixe Deus ser a primeira voz a alcançar o seu coração. Porque quem começa o dia assim, termina diferente. Mais forte, mais calmo, mais guiado e mais perto daquele que sabe exatamente por onde te levar. Se essa mensagem falou com você, eu quero te agradecer de coração por ter ficado até aqui. Talvez você tenha começado esse vídeo com o coração pesado, confuso ou simplesmente em busca de uma direção. Mas saiba, você não chegou aqui por acaso. O Senhor te atraiu até esta palavra porque deseja ser a primeira voz que você ouve todas as manhãs. Ele quer acalmar a sua alma, restaurar sua fé e mostrar o caminho certo a seguir. Não importa o que aconteceu ontem, hoje é um novo começo com Deus. Se essa mensagem te fortaleceu, curta o vídeo, deixe seu comentário com um amém ou uma palavra que Deus falou ao seu coração e compartilhe com alguém que também precisa começar o dia ouvindo a voz do céu. E se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se agora no canal Caminhos da Esperança e ative o sininho. Todos os dias você vai receber uma palavra que te fortalece, te orienta e te lembra: Deus está no controle e Ele cuida de você.